Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber hoje aqui o Felipe Almeida, o VP de Negócios e Marketing lá da Zup. Cara, antes de tudo, obrigado demais pela sua presença, ansioso pelo papo. Valeu, Gabriel. Super prazer estar aqui com vocês nesse podcast maravilhoso, contando um pouquinho do que a gente aprendeu nessa jornada, que sem dúvida nenhuma foi ups and downs, mas foi muito legal. Boa. Cara, eu já conheço a Zup há um tempo, né? Só que quando a gente começou a conversar ali pra gente marcar o nosso papo aqui, a nossa entrevista, eu fui olhar com mais detalhe alguns números e eu me surpreendi bastante, assim, tanto com a trajetória quanto o número, as dimensões. E eu acho que até para eu puxar aqui vários ganchos, vale a pena você contar pro pessoal tanto o que é a Zup, o tipo de projeto, mas principalmente essa trajetória de crescimento e a dimensão de vocês. Muito legal. Na verdade, quando a gente fala de tecnologia de maneira geral, a gente tem meio que duas realidades, né? Quando você pega as startups, as scale-ups, normalmente tecnologia está 100% dentro daquela companhia. Até porque quando a startup é uma startup tech, não faz sentido você terceirizar aquilo que é o teu core, que é aquilo que você faz bem ou deveria fazer bem. Perfeito. Pode ser que no primeiro momento, ali quando você está criando um MVP, você contrata uma consultoria para quebrar um galho, para fazer aquele primeiro movimento, mas depois acaba sendo tech. Quando você sai desse mundo de startups, scale-up, você vai para o mundo das enterprises, né, das grandes empresas, grandes bancos, telecom, varejistas e tudo mais, a realidade é um pouco diferente. Porque essas empresas, obviamente, têm um time de tecnologia grande, mas elas também trazem para perto dela, para ajudar nas entregas e nos projetos, as consultorias, né? E aí tem consultorias de várias naturezas que entregam diferentes coisas. E o nosso foco sempre foi, principalmente em transformação digital. A gente começou em 2011, 2012... Ali quando foi 13, 14, 15, esse assunto de transformação digital ele ficou muito grande, muito forte, onde os players como Spotify, Uber, Google, esses caras começaram a aparecer e entregar, né, para o usuário final. Playbook novo, né? Exato, um playbook e eu acho que até mais do que isso, uma jornada muito melhor para o usuário final. Né? Antigamente você ia pegar um táxi, você ficava aqui na rua, aqui esperando o táxi. Quando você passou a clicar e de repente o carro chegar, você não tira a carteira do bolso e toma uma água ainda, você fala, opa, peraí, essa experiência, esse design aqui de serviço é diferenciado. E obviamente com a chegada dessas empresas, pressionou a experiência das tradicionais, principalmente no nosso caso dos bancos, telecom, seguradora. Então todo mundo começou essa jornada de transformação digital, que é... Se preocupar com isso, né? Se preocupar com isso. Como que eu entrego algo para o usuário final, que é muito mais fácil dele resolver o problema dele comprar, dele fazer um upgrade, dele cancelar. Porque a gente, como usuário, a gente não quer ficar ligando para call center, uma hora você vai para o site, uma hora você vai na loja física, no shopping. É muito ruim, essa jornada ela é muito quebrada. Então, o que a gente ajudava e ajuda os clientes? A entender primeiro qual que é a experiência que aquele cliente está entregando para o usuário dele agora. Então, vamos pegar, sei lá, um banco que quer mudar a experiência de cartão de crédito. Cara, qual que é a experiência atual do cliente? Qual que é a experiência que a gente quer entregar? O que a gente acredita que é sucesso e vitória? Então, a gente ajuda... Que é um passo muito antes até do software propriamente dito. Não, antes de colocar a mão em código. Antes de colocar a mão no código. Vamos desenhar, vamos testar, vamos ver se aquilo faz sentido. Entendendo que aquilo faz sentido, beleza. Agora sim, vamos olhar para dentro, tecnologia, o que a gente tem de sistemas que suportam entregar esse tipo de coisa. E aí começa uma complexidade muito grande, porque essas grandes empresas, elas têm muitos sistemas legados, sistemas antigos, tecnologias, linguagens diferentes. Então, quando você quer oferecer aquela experiência que parece que é óbvia, ela não é tão óbvia quando você olha para dentro de casa, porque é muito complexo você integrar todos os sistemas para entregar aquela experiência. Então aí tem um pouco da nossa pegada, a gente sempre teve um conhecimento muito forte de tecnologia, um time muito capaz de entrega e um time que não tem o não é uma opção, né? Ah, mas não dá para entregar, não dá por quê? Ah, porque o sistema tal não conversa, mas não conversa por quê? E a gente sempre foi se aprofundando para conseguir viabilizar aquela experiência. Que é um primeiro passo importante. Pausa nesse episódio incrível para a gente fazer o jabá dos nossos patrocinadores. O primeiro, nosso patrocinador de sempre, o Super Coffee, feita pela nossa queridíssima Cafeinarme. Super Coffee é uma bebida energética para você que quer ter um maior desempenho físico e mental. Seja para o esporte, para trabalhar, para os estudos, resumindo, para tudo.
utilize o nosso cupom DGPodcast. A nossa segunda patrocinadora é a Fikion, uma plataforma que integra todo e qualquer sistema que você use, do marketing, vendas até o financeiro. Se você quer automatizar os processos e ter os dados fluindo entre as suas ferramentas, a Fikion é a plataforma ideal. E com um diferencial muito grande das outras ferramentas que a gente vê por aí. O time deles vai construir as integrações para você e num tempo bem curto. O nosso terceiro patrocinador é a Fester, uma plataforma que oferece design para assinatura para times de marketing e que inclusive é responsável pela nova identidade aqui do Deep Growth e todos os desdobramentos em social media, em Thumb, em YouTube, Spotify e tudo mais. A Fester permite que o seu time possa escalar a produção das suas peças criativas sem precisar contratar agências ou novas pessoas. Isso traz agilidade na entrega, redução de custo, tecnologia para administrar esses processos e flexibilidade para aumentar sua franquia quando você tiver mais demandas. Na descrição aqui embaixo está o link para encontrar todos os nossos patrocinadores. Mas depois disso, como que eu ajudo um cara que é um player mais tradicional, né, conhecido como incumbente nessas grandes empresas, a ter a cabeça e o mindset que a startup tem? Porque não basta eu simplesmente construir aquele ativo digital. Eu preciso operar aquele ativo digital como o Spotify, o Uber, esses caras operam. E aí a gente percebeu que a gente precisava ajudar esses clientes a fazerem uma transformação cultural, né? Então, a gente palpita lá em topologia de times, como esse cara está organizado, como que ele vai testar hipótese ou não, porque senão não adianta, né? Quando você pega um incumbente que quer competir com uma fintech, cara, ou você tem que operar de uma maneira similar, e obviamente que essas empresas mais novas são muito mais ágeis, muito mais flexível, e quando você cai para uma grande empresa, esses caras são mais engessados. Então, acho que a nossa jornada de ajudar esses clientes a se transformar tem um viés, obviamente, muito forte tech, mas também muito forte cultural. E o cultural a gente ajuda, obviamente, nas discussões do dia a dia, mas também trazendo muitos cases de fora, muitos cases dessas empresas da nova economia, para ajudar um pouco o mindset desses. Então, foi aí que a Zup focou muito, bastante em financial services, né, em serviços financeiros, bancos, seguradoras e telecom. Talvez esse foi a principal indústria que a gente focou, e ajudando esses caras a fazerem essa virada. Mas tem algum motivo... Bom, certamente tem. Qual o motivo especial de focar nessas indústrias? Nessas indústrias? Tem dois. Primeiro, essas duas indústrias contratam muito esse tipo de serviço, porque elas têm milhões de usuários. Então, quando você fala de grandes bancos, pega o Itaú, cara, dezenas de milhões de clientes. Quando você pega a Telecom, centenas de milhões de clientes. Sim. Então, são caras que precisam... A grandeza é muito diferente. Exatamente. E esses caras têm muitos times, têm muitas frentes em tecnologia. Vou pegar o Itaú, só o Itaú tem mais de 10 mil pessoas em tecnologia. Né? Deles, fora as consultorias que trabalham em conjunto. Porque a complexidade é muito grande. Quando você cai para outras verticais, sei lá, uma empresa de commodity, que pode ser uma empresa gigantesca, mas ele tem menos projeto, ele tem tecnologia, ele tem lá o RP dele, ele tem 2 ou 3 coisas principais e não tem esse dia a dia tão frenético que não essas empresas mais de varejo, né? E sem contar os aspectos de, talvez, segurança, compliance, que começam a ficar bem mais complicado, né? Muito mais. Acho que a parte de segurança, e para a gente tem sido um aprendizado gigantesco, né? A gente fazendo parte hoje do Grupo Itaú, como a gente aprendeu essa modernização para a cloud, esse crescimento, escalabilidade, resiliência, né, das soluções que são criadas, toda a parte de segurança, guardrails de segurança, para garantir que tudo aquilo funciona. No final do dia, a gente está trabalhando com o dinheiro das pessoas, né? Acho que o banco, por exemplo, ele não chegou aqui sendo um banco aventureiro. Ele sempre vendeu, né, solidez, segurança, confiança, e a gente tem aprendido cada vez mais a fazer isso com eles. Então, obviamente, são ecossistemas bem diferentes e esses perfis, tanto telecom como serviços financeiros, são bem complexos. Boa. Eu até quero falar da história da aquisição, do Itaú e tal, mas vou segurar um pouquinho. Vamos falar de um princípio ali, que olhando o crescimento de vocês, e né, é muito assustador, inclusive em número de gente mesmo, assim, de funcionários e tal. Aí eu queria só que você pudesse passar o que é essa dimensão de crescimento, mas já fica a próxima pergunta, que é como que você mantém... assim, fazer produto é difícil, né? Produto de engenharia já é difícil por natureza. Prestar serviço disso para empresas grandes já é difícil por natureza. Escalar esse negócio começa a ter um grau de complexidade muito grande. Então, como que você cresce tanto, né? O que são ali princípios de produto de engenharia? O que vocês tiveram que fazer para conseguir manter o nível de entrega de qualidade bom, mesmo crescendo tão rápido?
Acho que tem duas coisas. Quando a gente começou a Zup, isso é engraçado porque tem a ver com o crescimento depois, a gente nasceu para ser uma empresa de produto. A gente montou os primeiros times técnicos, a gente queria ser uma empresa que ia criar produto, software, licença e que a gente ia vender isso para grandes empresas. Mas a gente fazia professional services, né? Fazia a parte de consultoria, para quê? Para financiar essa operação. Né? Então a gente queria ser o bootstrap, né? Sem ter que recorrer à dívida ou levantar de um fundo, para que a gente pudesse se autofinanciar. E como a gente tinha um nível técnico muito alto, pessoas assim, realmente uma capacidade incrível, eles conseguiam tocar o projeto super bem. Enquanto ia fazendo gerar outras recursos, coisas, quando a gente ia investindo em produto, e aí, obviamente, no meio do caminho, a gente já conseguiu ter um time 100% de produto. E o primeiro produto que a gente nasceu para fazer lá atrás foi um produto técnico, né? O API Gate, um API Manager, que é um produto super parrudo, que naquela época, eu estou falando de 2013, 2014, era um negócio que estava no ápice. Né? Na época tinham surgido duas empresas muito grandes nos Estados Unidos, a MirliSoft e a AppD. Uma foi vendida para o Google, outra foi vendida para a Salesforce. E a gente, cara, estava focado em construir essa plataforma. E aí a gente foi construir, tanto que quando a gente fez nossa rodada de investimento, que foi a única que a gente fez em 2015, a tese era escalar esse negócio. Então, de novo, a gente queria ser uma empresa de produto. Uhum. E aí, o que acontecia? Quando a gente ia vender o produto, sempre você tinha professional services, porque a gente tinha que construir transformação digital, você precisava construir a camada de API desses clientes. Uhum. De novo, um monte de sistema horroroso lá embaixo, você precisava externalizar esses serviços e construir uma camada de API para que o aplicativo, o call center, o totem, a web, todo mundo pudesse conversar. E a gente só topava fazer professional services quando a gente vendia o nosso produto também. A gente não fazia professional services. Vem cá que eu quero contratar 3 times para o projeto. A gente não fazia, porque o nosso foco era produto. À medida que a gente foi crescendo, primeiro a gente viu que o mercado no Brasil para enterprise de software dessa natureza, ele era limitado. Uhum. E os clientes ainda estavam num grau de maturidade muito anterior. Então a gente falou, cara, se a gente insistir nesse negócio aqui, nosso crescimento vai ser menor. Perfeito. E a gente não sabe se a gente sai do lado de lá e constrói a empresa que a gente quer construir. E ao mesmo tempo, nesse momento, o mundo, falando de transformação digital, começou a ter uma ebulição de demanda por professional services, que não era o nosso foco, não era o nosso core, não era o nosso objetivo final, mas a gente entregava muito bem e os caras não. Consegue fazer mais uma frente pra gente e tal. E aí chegou uma época, aí eu já estou falando meados ali de 2017, que a gente conversando com os fundos, a gente falou, gente, talvez a gente precise assumir que a gente, cara, é uma empresa de professional services super diferenciada, onde a gente tem time de pesquisa e desenvolvimento. E aí a gente já foi construindo outros produtos, onde a gente tem produtos que fazem com que a gente entregue muito melhor o professional services, né? A consultoria. Por quê? Porque além de ter uma qualidade técnica alta, a gente entrega muito mais rápido. Porque eu tenho coisas prontas, eu tenho já um building blocks aqui. Então, um projeto, qualquer natureza lá, que talvez um concorrente nosso entregasse em 1 ano, eu consigo entregar em 4 meses. E com um grau de tecnologia, de entrega incrível. Então, isso para o cliente, o cara fala, cara, vou economizar, vou entregar mais rápido, trazer valor para dentro de casa, é no-brain, né? Então, muito do nosso crescimento, ele veio daí. E aí, obviamente, né, todo mundo, quando vai captar dinheiro, os próprios fundos, eles querem coisas que são escaláveis, software, SaaS, tal, que foi a nossa tese também, e foi quando os investidores investiram por causa disso. Mas a gente conseguiu escalar uma empresa de serviço. E assim, à medida que a receita cresce a quantidade de colaboradores, né? No nosso caso de Zupers. Então, assim, é uma empresa que ela cresce, ela escala, mas ela escala com bastante gente. Então, foi uma pivotada importante no meio do caminho. Talvez uma pivotada do ponto de vista de estratégia, mas algo que a gente já tinha dentro de casa. Era mais como... E a hora que a gente abriu essa porteira e começamos a atender clientes, sem necessariamente estar atrelado ao nosso produto, aí foi quando a receita disparou e começou a crescer muito. O quanto que essa... Perguntando aí mais como empreendedor, assim, o quanto que essa escolha feriu vaidade, assim, sabe? Acho que fere um pouco, principalmente, às vezes, o time técnico. O meu sócio mesmo, o Bruno, que é o cara tech, né, que tem a cabeça... Ele é um cara de produto, ele é um cara de P&D, ele é um cara que ele gosta de construir coisas complexas, né? E a gente tem construído várias, e inclusive agora estamos com um produto novo indo para o mercado junto com o Itaú. Então, no começo fere, mas, cara, chega uma hora que você tem que dar um passo para trás, você tem que olhar a big picture e falar, cara, faz sentido eu
insistir, persistir e ser teimoso? Ou faz sentido entender que tem uma outra avenida aqui de crescimento para a companhia que ela é importante? Eu acho que é uma decisão difícil de tomar, mas estava na nossa frente, né, aquilo. Então, e foi bom que na hora que a gente pivotou, cara, todo mundo pivotou, meteu o pé no acelerador e falou, cara, vamos embora. E foi a melhor decisão que a gente tomou. Boa, e parece que é do dia para noite, mas sei lá, 3 anos, né? Vivendo o negócio ali. Sem dúvida, sem dúvida. A gente criou um produto para telecom, que é um produto que chama RealWave, mas na verdade é o produto que roda por detrás de produtos como o Vivo Easy na Vivo, o Claro Flex na Claro, que é uma telecom 100% digital. É todo um stack de tecnologia 100% digital, super inovador. E na época a gente tinha um concorrente, que é um concorrente americano, que já tinha levantado $200 milhões em várias rodadas. E o cara, ele era xiita nessa tese. Uma tese parecida com a nossa, tinha um pouco de diferença em tecnologia, mas uma tese parecida. E esse cara, ele foi xiita, em nenhum momento ele desviou a atenção até que ele deu com a cara no poste e quebrou. A empresa quebrou, fechou, entregou os ativos e tal. E aí eu acho que o empreendedor, ele precisa, obviamente, ter convicção, mas ele também precisa, em algumas horas, ser flexível, olhar, ser coachable, né? Pegar outras informações do ecossistema e falar, talvez não seja esse caminho. Né? A pergunta é bem isso, né? Porque tem uma diferença, tem uma linha muito tênue ali, né? Da resiliência, da teimosia, o quanto que eu continuo, o quanto não continuo. Mas bem interessante, assim. Só que quando você fala de escalar com o time, aí já me vem a próxima pergunta, que é como que a gente escala time de produto tecnologia, sendo que é o recurso hoje mais escasso, e especialmente ali, né, até com um fator de orgulho ali, de vir no interior de Minas Gerais, que não é o de Uberlândia, não é o... Cara, não é em São Paulo. Deve ter 200 mil coisas em São Paulo hoje, mas não é onde a empresa nasce, não é o hype do Brasil e tal, né? Total. A nossa sorte que, como meus sócios, eles trabalhavam no Grupo Algar, né, que é uma empresa grande de telecom lá em Uberlândia, já tinha ali uma base de caras que eles conheciam para começar os primeiros times. Então, isso funcionou bem no começo. Mas óbvio que isso funciona bem e fácil quando tem 20, 40, 100 pessoas, né? 600 mil. Aí começa a dar mais trabalho. E à medida, a gente sempre teve um drive, talvez lá no começo, muito menos lógico ou super embasado, e muito mais de intuição. Então lá, o primeiro ano, quando a gente fez 2 milhões de receita, a gente falou, não, ano que vem a gente vai fazer 4. A gente tinha a nossa reunião, não tinha uma convenção, ainda era uma reunião com o time. Aí fez 4, ano que vem a gente vai fazer 8. Ano que vem a gente vai fazer o dobro. Quando chegava nessa reunião de final de ano, que a gente falava, ano que vem a gente vai dobrar, com as pessoas que estavam ali em volta, tipo, meu Deus do céu, a gente quase ficou louco, não tem como. É inviável, mas a gente sempre colocava esse desafio pra gente e pro time. A gente, porque normalmente a gente que estava abrindo as frentes, e pro time que tinha que entregar. Então, é muito engraçado, assim, porque sempre quando você... Antes de realizar, você sempre fala, cara, o morro é alto, mas vamos lá. Você vai subindo, passo por passo. Devagarzinho. Pum, chega no final do ano, você finca a bandeira lá e fala, cara, conseguimos, né, conquistar o que a gente fez. Mas, obviamente, que chegou uma hora, e quando, no nosso caso, uma empresa de consultoria, você cresce receita e cresce pessoas. Chega uma hora que você tem que pular de 100 para 200 pessoas, que não é trivial. E aí, quando você pega ali... De 10 para 20, 100 para 200, tem uma diferença muito grande. É grande. E quando você pega ali, talvez entre 16 para 19, cara, que o desenvolvedor, o cara de tecnologia, o cara de growth, o cara de UX, esses caras ficaram o ativo mais concorrido da indústria, porque as startups que estão captando, estão contratando, as empresas tradicionais estão internalizando, as consultorias também estão contratando, todo mundo está contratando esses caras, fora os caras que vão para fora, né? Fora a competição em dólar, em euro e tudo mais. E aí no começo a gente começou a engargalar, porque o que acontecia? A gente crescia e chegava um novo cliente, vamos lá, vendemos um projeto. Bom, preciso ali de 8 ou 10 caras para aquele squad. Não, mas já tem essas 2, 3 oportunidades, a gente precisa contratar 40 caras. Para quando? Daqui a 3 semanas. Cara, desespero, correria e tal. E a gente, obviamente, ainda, como todo startup, a gente não estava pronto para fazer aquilo lá. E aí chegou uma hora que a gente falava, cara, a gente já pediu aqui indicação de um para o outro, já mexemos o que a gente achava que dava para mexer. Eu nunca vou me esquecer um papo, eu não lembro nem quem falou isso pra gente,
Mas ele falou assim, cara, você já conversou com os teus devs e pediu indicação deles? Eu falei, não, a gente já fez isso. Não, mas vocês já pediram para ele abrir o LinkedIn dele na tua frente, junto com você sentado e com calma, você aí destrinchando? A gente falou, não, isso a gente não fez. Talvez tenha sido o nosso primeiro growth em RH, né, em contratação. E a gente sentou do lado dos caras e, de fato, quando ele abria o LinkedIn, ele falava, porra, o Gabriel trabalhou comigo em tua empresa, o cara é incrível, fulano, nossa, faz 4 anos que eu não vejo, mas esse cara era incrível. E a gente começou a buscar vários prospects. Em teoria, as pessoas indicam pessoas boas, né? Ninguém quer indicar um cara que é horroroso, né? Porque depois vai cair nele, né? Essa culpa, entre aspas. E aí a gente conseguiu escalar bastante e nos anos seguintes foi muito assim. Mas aí quando chegou, talvez, a dor principal, acho que entre 17 e 19 ali, que a gente precisava, 17 e 19 e obviamente 19 para cá na pandemia, a gente cresceu loucamente, que a gente falou, cara, a gente precisa estruturar uma área forte de talent acquisition. Mas com cuidado, porque a gente precisa crescer rápido e precisa crescer com qualidade. Porque os nossos clientes nos reconhecem pela qualidade, pelo comprometimento, pelo foco no cliente, pelo foco no sucesso do cliente. Porque para a gente como consultoria no passado era contratado para entregar dentro do budget, no tempo e o código funcionando. Para a gente, não que nada disso fosse sucesso, mas isso era assim, cara, era o básico do básico. O nosso comprometimento cara, eu vou entregar, de novo, para um banco, uma aplicação de cartão de crédito, eu quero saber, cara, isso daqui está fazendo você, banco, vender mais, reter mais cliente, aumentar o spend do cartão de crédito desse cliente. Então, para a gente, sucesso era isso, era o sucesso daquela iniciativa. Não era simplesmente, tá aqui, te entreguei no tempo, no prazo, no custo, fiz a minha parte como consultoria. De fato, você poderia até assumir isso. Então, a gente queria estar envolvido com o business. E aí era essa hora que a gente trazia uma visão sobre cultura, sobre testar hipóteses e tal, que em growth... E aí foi quando a gente começou a contratar e montar nosso time de growth. Então, eu trazia não só caras de tecnologia, mas pessoas com perfil de growth que iam no cliente começar a plantar essa sementinha, porque esses caras não tinham o papel de growth. Obviamente que muitos, nos últimos anos, sofisticaram, se desenvolveram e hoje tem esse papel. Acredito que você deve entender muito mais do que eu disso, mas eu acho que com muita oportunidade ainda. Mas naquela época, cara, assim, não tinha ninguém, era base zero o negócio. Então a gente ajudou muito os clientes nesse crescimento. Então, obviamente que à medida que a gente foi estruturando o nosso time de Talent Acquisition, a gente foi, cara, como sofisticar essa máquina aqui de contratação para conseguir contratar com volume. E aí acho que tem um trabalho que não é só a contratação, ainda é um trabalho que vem anterior, que é um trabalho de employer branding. Né? A gente falou um pouco aqui antes de começar. Como que eu consigo dar uma visibilidade para quem está de fora que a Zup é um lugar legal para trabalhar? Né? Tanto que o nosso site, até poucos meses atrás, ele ainda era um site que era muito para a gente atrair talentos para virem para a Zup. Não estava nem necessariamente para vender para o cliente final, porque o cliente a gente buscava de outras maneiras, um relacionamento, com os cases de sucesso e tal. Então a gente teve que realmente, cara, pensar muito e o nosso time de Talent Acquisition, ele foi montado pelo nosso Head de Growth. Que legal. Então a gente trouxe todos os aprendizados, toda a dinâmica de pensar growth, testar hipóteses para escalar aquilo, porque a gente realmente precisava fazer um negócio. Cara, e era muito difícil porque a gente estava competindo com todo mundo. E 2 desafios, né? Contratar e depois reter. Então esse foram dores importantes, mas eu acho que a gente conseguiu surfar isso bem legal. Boa, é bem curioso. Ontem eu estava preparando o nosso papo aqui, e aí eu vamos investigar ali e tal. E, cara, eu vi lá na Glassdoor, tinha acho que quase 2.000 comentários lá, nota muito alta, muito bons comentários. Obviamente tem pontos de melhoria, porque todo lugar tem. Mas deu para ver que existe realmente, eu acho que uma cultura muito forte. Quando você vê no site, você tem uma série de iniciativas ali de educação, e aí os nomes próprios ali, esqueci o nome da... Tinha algumas iniciativas para trazer gente jovem, para formar e tal. Então tudo isso a gente vê uma cultura presente, né, na Zup. E o que você entende que são alguns, vou botar assim, fundamentos da cultura de vocês que tanto ajuda a trazer quanto a reter e que vocês tiveram que realmente brigar para manter aquele negócio ali? Eu acho que tiveram 2 coisas que fizeram muito diferença. A primeira foi, nosso propósito era crescimento exponencial. O que a gente queria? Que todo mundo que estivesse perto da gente, né, no nosso ecossistema, seja colaborador, seja cliente e tal, tivesse um aprendizado super acelerado, porque a gente entendia que isso era importante.
E como que isso acontecia na prática, no dia a dia? Talvez o nosso principal pilar, que ele está até hoje e é um negócio que realmente está impregnado na companhia, é o Zuper ajuda Zuper. Que parece que é básico, mas não é. Né? Então, todas as dinâmicas, tanto os times de tecnologia como as BUs de negócio, a gente sempre trabalhou muito em colaboração. Por quê? Porque as pessoas se ajudando, todo mundo cresce mais rápido. Então, quando um Zuper Júnior chegava, quando um desenvolvedor júnior chegava na Zup, do lado dele, ele estava trabalhando, cara, com caras, animais, assim, cara que estava entregando muito sênior. E esse cara, ele abria a mão do tempo dele de codar para desenvolver esse cara. Então, era muito comum, e no Glassdoor provavelmente você vai ver bastante disso, pessoas falando, cara, em 6 meses aqui, eu cresci mais do que 3 anos onde eu estava. Né? Em 1 ano aqui, eu aprendi, saí de júnior e fui para sênior. Então, eu acho que esse espírito colaborador e essa cabeça de crescimento exponencial, e aí seja pelo ambiente, naquela época ainda presencial, né? Seja pelo grau de curso, tudo que a gente poderia trazer de cases e de situações para esse cara se desenvolver, seja isso dentro do cliente. Porque a gente, como eu falei lá atrás, a gente precisava ajudar os clientes a fazer essa virada, principalmente cultural. Então, cara, a gente fazia evento, seminário, trazia professor de Stanford, trazia gringo, trazia case das startups mais badaladas para eu poder fazer um crescimento exponencial do nosso cliente. Então, eu acho que isso foi um DNA muito forte. Quando você faz isso, você cria um pilar que é super importante, né? Então, todo mundo lifelong learning, né? Então, você está sempre aprendendo, sempre se desenvolvendo. Então, acabou que foi um pilar super importante para esse crescimento e é uma coisa que ficou até hoje. Obviamente, se tivesse que começar isso hoje, com todo mundo remoto, talvez fosse mais desafiador. Porque naquela época tinha a questão física. O cara estava sentado aqui, o outro aqui, codando, ajudando, faz isso, faz aquilo, isso desenvolvia todo mundo. Hoje, isso acontece super, mas num cenário diferente. Naquela raiz foi fundamental ter isso. Boa. Dentro ainda... só um comentário. Tem uma vantagem muito grande que é um ciclo virtuoso que você acaba gerando, né? Porque gente boa quer trabalhar com gente boa, acha uma merda trabalhar com gente mais ou menos, que fica empacando, que é diferente de você pegar alguém júnior que tá com fome, que quer aprender, quer se desenvolver. É muito diferente. Isso aí dá um prazer, inclusive você contribuir na jornada de desenvolvimento dele. Né? Mas essa preocupação com qualidade e se desenvolver, eu acho que cria, né, esse ciclo virtuoso. Aí. E a gente sempre desenvolveu as pessoas, não para a Zup, né, mas as pessoas para a vida. Então, hoje a gente tem caras incríveis que trabalharam na Zup e que estão, cara, na Amazon, estão no Google, estão em todas essas empresas no Brasil, nos Nubanks da vida, nos quinto andares da vida, nas startups mais legais, nessas scale-ups que são gigantes já. Caras incríveis, que estão fazendo carreiras incríveis. Então, a gente sempre olhou o crescimento exponencial da pessoa, né, daquela pessoa física, né, não necessariamente olhando só para o nosso umbigo. É óbvio que a gente, como empresa, a gente acaba se beneficiando quando a gente tem pessoas incríveis. E é o que você falou, cara. Pessoas A trazem pessoas A. Pessoas B trazem pessoas C. Sim, e aí você acaba tendo um time medíocre. Então, quando o cara vem trabalhar na Zup, aliás, era muito comum quando a gente estava entrevistando, o cara fala, não, eu sou sênior. Não, cara, nossa régua aqui, sênior. Tá. Não, eu sou sênior. Beleza. A gente trazia o cara, dava 2 meses e ele falava, olha, dentro da régua de vocês, eu sou júnior. De fato, eu tô aqui e quero aprender e tal. Então, isso desenvolvia todo mundo, né? E nunca que é super importante, nunca numa pegada arrogante. De falar, não, porra, esse time aqui é tipo galáctico. Não, cara. Os nossos principais caras estão com a gente até hoje, faz 10 anos, 8 anos e tal. Cara, é um nível de humildade que é a essência desse Zuper ajuda Zuper. Até hoje, esse cara, ele tem tempo, arruma tempo para se dedicar e ajudar os outros a se desenvolverem. Acaba gerando essa história toda, tanto de desenvolvimento, do Zuper ajuda Zuper e enfim, essa preocupação em formar o cara bom. Falo que é um paradoxo, porque às vezes, quanto mais você abre, né, os caras do seu time criam conteúdo, né? Eu quero até falar dessa história de conteúdo já. Quando você cria conteúdo, você está escancarando para o mercado que o seu nível de qualidade e tudo mais. Então, quanto mais oportunidade você dá para as pessoas assim, teoricamente elas são mais assediadas, o passe delas aumenta e tudo mais. Só que eu falo que é um paradoxo, porque se ela entende que você está genuinamente preocupado com ela, mas tão preocupada de criar um ambiente de autodesenvolvimento,
Cara, talvez ela até possa ganhar um pouquinho mais ali, mas quanto mais exposta ela fica, mais ela aprende e aí mais ela quer ficar com você, né? Tem um efeito de retenção muito, muito grande, né? Tem. Sem dúvida, todo mundo quer reter. Mas a gente não quer ter que seja um negócio faca no pescoço e o cara se sente, né, um refém daquela situação. A gente quer desenvolver as pessoas e a gente quer que as pessoas fiquem porque elas aqui é um lugar legal, porque o desafio é legal, porque a cultura é legal, porque as pessoas é legal e, obviamente, tem uma coerência do ponto de vista financeiro para ela. Então, no final do dia, a cultura e esse combo tem que ser atrativo para ela e não porque uma situação onde, nossa, puta, tenho que ficar, mas os caras estão me forçando, sabe? Aquela coisa pesada. Que eu acho que isso também sempre ajudou a gente a ter uma cultura leve. Um ambiente não político, um ambiente onde as pessoas podem se expressar, podem falar, estão felizes, não estão felizes. Tanto a gente como os vice-presidentes, diretores, o time de RH, sempre esteve muito próximo do Zuper. Isso causa, obviamente, uma cultura mais leve, uma cultura... Obviamente, tem um monte de coisa para ajustar no meio do caminho, até porque quando você começa a crescer milhares de pessoas, fica mais complexo. Mas eu acho que a gente conseguiu criar um ambiente leve, onde as pessoas conseguem se desenvolver, conseguem performar, conseguem entregar. E se amanhã ela entender que lá não é o lugar dela... E outra, a gente vai embora sem rancor. Teve várias pessoas que foram e que voltaram. E faz parte. Às vezes a história que a grama do vizinho é mais verde, ela acontece para todo mundo. E todo mundo tem a possibilidade de testar a grama do vizinho. Mas muitas vezes o cara vai e fala, não, peraí, posso voltar? Então, obviamente, para os profissionais bons, sempre está de portas abertas. E até a gente vai além. Eu acho que a gente ajuda muito o ecossistema de tecnologia, mas muito de empreendedorismo, né? Então, a gente fez, por exemplo, um programa, que foi uma mentoria o ano passado, onde a gente selecionou 10 empresas com desafios tech, e a gente pegou nossos principais caras para mentorarem essas empresas, para que eles construíssem soluções mais parrudas, enfim, que funcionassem e tal. E até hoje, eu sei que várias dessas startups, o programa era 4 meses, já passou 1 ano e pouco disso, os nossos Zupers continuam ajudando na pessoa física, aquelas startups, porque tem um pouco desse sentimento de give back, de contribuir. E hoje, quando eu vejo várias empresas que foram criadas, startups, que foram ex-Zupers, né? Você pega o caso da DigiBee, que é uma empresa super bacana, e acabou de fazer uma rodada, se não estou enganado, de 60 ou 80 milhões de dólares. Você pega a Portão 3, que é outra empresa de um outro funcionário nosso, que era na época o Nery, foi para o Y Combinator, fez rodadas recentemente, também está crescendo. É muito legal você ver que, de certa maneira, a gente conseguiu tocar, né, no crescimento dessas pessoas, seja para empreender, ou seja numa carreira tech, ou enfim, a carreira que a pessoa estiver. Mas ainda dentro desse tópico, né, de muita gente e tal, a gente inevitavelmente vai esbarrar em complexidade, né? E aí vendo, eu não lembro, no site, no blog, algum conteúdo de vocês, ou na parte mais institucional, não lembro, mas que falava muito que a complexidade é uma das maiores vilãs, né, de um software bom, de um produto bom. E isso bate muito com princípios nossos aqui do GLA. Eu sou muito chato com, cara, simplificar as coisas. Eu falo que tem um método que a gente criou aqui, que fala que é o método mais eficiente de crescimento, ele chama método ACF, que é o arroz com feijão. Cara, que muitas vezes a gente está deixando de fazer arroz com feijão porque está querendo sofisticar, fazer um tanto de coisa e o basicão não está bem feito, né? Como que vocês lutam contra a complexidade, uma vez que é complexo ter tanto funcionário, que é complexo o tipo de projeto que vocês fazem, é complexo o tipo de ambiente que vocês estão, de empresas grandes e muita gente e tudo mais. Total. Eu acho que teve um outro pilar na nossa história de cultura que foi super importante, que é estamos resolvendo o problema certo, né? Porque quando você traz complexidade, é muito fácil você começar a se distrair com uma série de coisas, você começa a resolver um monte de coisa, você nem sabe, mas que problema que você está resolvendo, por que tem gente se dedicando para aquilo, mas o cara pega como tarefa, está lotando a agenda de todo mundo e as pessoas continuam fazendo, né? Então a gente sempre teve um pouco... Não, peraí, gente. Qual que é o problema certo que a gente está resolvendo e o que a gente quer resolver, qual que é a solução que a gente está dando para isso? Então acho que teve um foco muito grande. E obviamente, por mais que você cresça, a gente sempre tentou desenvolver as lideranças, onde dentro daquelas lideranças, seja o diretor, o gerente, o cara do projeto, ele está olhando aquele pedaço, né? Então, aquele pedaço... Ele é complexo, mas ele é um ambiente mais controlado, né? O problema é um recorte menor do problema, né? A história de fatiar o boi, né? Vamos lá comer o boi aos bifes, né? Fatiando ele, não tentando comer o boi inteiro de uma vez.
Então, acho que a gente sempre teve boas lideranças em vários lugares e, obviamente, quando tem algum lugar que o projeto está torto, o produto não está legal, estresse com o cliente, cara, o SWAT team, né? A gente traz ali pessoas incríveis, volta no Zuper, ajuda a Zuper, vamos lá para resolver aquele problema. Resolveu, fizemos ajustes, o time sai e quem está lá continua tocando. Então, obviamente que você traz complexidade, mas essa complexidade ela é muito fatiada. Se você tem um problema ou outro pontual, você consegue tratar. Obviamente, se você cresce e tudo tá desorganizado, aí vai ser farol amarelo e vermelho para tudo quanto é lado. E aí, obviamente, fica muito mais desafiador. Talvez o maior desafio que a gente teve nesse crescimento foi, do ponto de vista cultural, foi do alinhamento. Quando a Zup era menor, estava numa sala onde as pessoas se conhecem, você sabe o nome de todo mundo, você tem ali 100 e poucos colaboradores, é mais fácil. A cultura é o que é vivido naquele ambiente. Quando você sai daquele ambiente, você começa a crescer e você não tem os rituais de cultura bem estabelecidos, aí que o negócio começa a ficar meio torto, né? Então, eu acho que a gente teve uma dor importante, talvez ali entre 200 e 400 pessoas, que a gente crescia muito rápido, a gente sempre fez um monte de pivotadinha no dia a dia, de tomada de decisão, e a gente via que o time estava começando a ficar perdido. E aí passava parte do dia pensando em coisa errada, entendeu? Assim, não, mas o que está acontecendo? Mas eu não entendi por causa disso e tal, porque tinha uma falha nossa de, cara, ter os rituais de cultura, ter a clareza das decisões que estavam sendo tomadas, por que estavam sendo tomadas. Então foi um movimento ali difícil de colocar tudo no trilho. Depois que você chega em 1.000, 2.000, 3.000, aí é mais fácil. Se você colocou no trilho... É que você nem chegaria nos 1.000 se não tivesse no trilho, né? Não, e não é à toa que várias empresas de consultoria, elas, quando chegam ali em 200, 300 pessoas, teto, né? Elas ficam ali meio que patinando. É difícil. E acho que não é só organização, mas tem também um ponto de vista de fomentar negócios. Tem uma série de variáveis. Mas pode ver que é muito comum as empresas com 200, 300 pessoas. E dá para você ter uma empresa de 200, 300 pessoas boa, rentável e tudo mais. Mas se você quiser dar o próximo passo, tem desafios importantes do ponto de vista de estrutura e de geração de negócio. Faz bastante sentido. É engraçado, porque quando você falou, quando eu estava pesquisando, na minha cabeça, tipo, do 1.000 para 2.000 era mais problemático. Mas quando eu volto lá nos tempos de RD também, eu falo que ali talvez não vi tão de dentro quanto o Eric, os empreendedores, né? Mas na minha visão, de fato, até uns 100, 200 foi muito mais caótico do que de dali um pouquinho para frente, porque acho que a gente vivia um negócio onde não tem tanta grana, não tem tanto processo, não tem tanto jeito, não tem tanta gente experiente, e por não ter tanta grana você não consegue trazer tanta gente experiente, então você ainda fica muito no bate-cabeça. Depois, quando vai acertando algumas coisas, obviamente tem muitos desafios, mas é menos caótico que o início ali. Assim. Eu acho que toda empresa, quando começa, o foco é produto e tech, né? Falando de empresas tech, obviamente. E vendas, mas algumas áreas como financeiro e RH são áreas que elas são acessórias e secundárias naquele momento, por foco, por dinheiro e tal. Você, cara, precisa entregar, precisa construir esse produto, precisa conseguir o primeiro, o segundo cliente. À medida que você cresce, cara, essas áreas são fundamentais. A gente, quando a gente conseguiu sofisticar, vamos dizer assim, nossa área de cultura e pessoas, nossa área financeira, todo back-office, a Zup deu passos importantes e a gente mitiga. Às vezes a gente acha que uma pessoa júnior de RH dá conta, a gente acha que uma pessoa júnior do financeiro economia meio dá porca, conta. Né? Economia porca. Acho que a maioria dos empreendedores passam por isso, mas aqueles que começam a entender que aquelas áreas passam a ser estratégicas para que as outras funcionam bem e consigam performar bem, conseguem avançar mais rápido. E com certeza a RD passou disso. Outro dia eu fiz um papo com o Eric lá no meu podcast, lá no Be a Founder, contando um pouco esse give back e tal. E ele contou justamente essa história de crescimento da RD. E é isso. Acho que todos os empreendedores passam por situações parecidas no começo. Mas chega uma hora que você tem que organizar. E, cara, não tem como construir uma empresa boa com pessoas médias. Não vai sair do outro lado. Simples assim, né? E se a gente começa a fazer a economia porca, não, esse cara aqui de X resolve, não precisa do cara de 2X. Cara, o cara de 2X às vezes entrega 10 vezes mais que o cara de X. São decisões difíceis, porque no final do dia tem o budget para fazer, não tem o budget para fazer, que hora que eu corro um risco eu invisto, não, mas enfim, no final do dia são as decisões que os empreendedores têm que tomar, né? Não, faz todo sentido. E eu acho que tem uma outra coisa que tem muito a ver com o que a gente até estava falando antes de gravar, de algumas decisões aqui do GLA e do Merlin e tal,
que é a gente otimizar, cara, para o que você é brilhante. E aí é isso, eu não sou brilhante no financeiro, não sou brilhante nisso, não sou brilhante naquilo. Se eu fico tentando absorver esses negócios, além de ficar tudo médio, para ser bem generoso comigo mesmo, de ficar médio, tenho um custo de oportunidade gigantesco das coisas que eu faço muito melhor, né? Então, eu acho que a economia é porca em dois sentidos, né? Às vezes, não só pelo que você às vezes está gastando e dá ROI direto, quanto também do custo de oportunidade que você está abrindo mão, porque você tem que olhar para um tanto de coisa que você não... Total, pega o Cristiano Ronaldo, pega o Messi e fala para eles, agora vocês vão defender, vocês vão jogar na defesa e tal. O cara não vai ser o melhor defensor e vai perder tempo, porque ele poderia estar fazendo gol e vai estar defendendo, né? Então, acho que essa questão de entender, obviamente que todo mundo deve se desenvolver. Eu posso ser melhor em algumas coisas, todo mundo deve, né, evoluir. Mas o cara tem um brilhantismo naquilo, o cara de vendas, o cara tem aquele cacoete de vendas, o cara de tecnologia, ele tem aquele cacoete da tecnologia, ele gosta de ser, ele não quer ser gerente, ele quer ser um cara tech, deep tech. Então, cara, vamos usar o melhor dele nesse papel. Então, ter essa clareza e colocar as pessoas nas posições certas é fundamental. Boa. Felipe, tem um ponto aqui na jornada, não nem sei se é na jornada, porque talvez tenha sido sempre assim, mas que eu queria olhar bastante. Cara, que é o quanto vocês se dedicam e criam conteúdo. E quando eu olho até a minha escola, né, da RD, conteúdo sempre teve dois papéis. Teve um papel, cara, de educação, né, do mercado, de um modo geral, né? Pensa 2010, 2011 falando sobre inbound, marketing digital, tal. Loucura. Loucura. O que era. Então precisou fazer esse movimento. Mas, obviamente, também tem a lógica do inbound, que é eu vou gerar conteúdo, vou trazer gente aqui, vou gerar oportunidade, vou vender meu software, né? E o tipo de venda de vocês não é esse tipo de venda, né? Do lead ali, cara, são vendas muito grandes, é relacionamento e tal. E talvez outros canais ali, mas qual que é o papel do conteúdo para vocês e quando que ele começa a nascer e a ganhar força na trajetória? Você falou um negócio que é interessante, aconteceu esses dias. Foi o primeiro cliente na história da Zup que entrou pelo site e manifestou e-mail e vai virar cliente. Estamos fechando o contrato com ele agora. Mas eu acho que tem duas coisas. Tem um pouco aquela história que eu contei do crescimento exponencial. Então a gente entendia que o nosso papel não é só dentro de casa, mas a gente ajudar a comunidade de tecnologia como um todo a se desenvolver. Quanto mais desenvolvida melhor é para a gente também. Melhor para todo mundo, para as pessoas e tal. Então a gente sempre tentou colocar isso para fora. E mesmo na estratégia lá atrás que a gente precisou construir de employer branding e atrair os melhores talentos, para eu atrair o melhor, eu preciso mostrar que aqui dentro de casa eu tenho qualidade, né? Que eu sou legal, né? Que eu realmente entrego e não pode ser uma promessa porta para fora. Eu preciso realmente ser isso. Então, muito dos conteúdos, vídeo, áudio, texto, webinar, tudo, que foi criado, foi justamente para dar voz para as pessoas incríveis que a gente tem aqui dentro, para que as pessoas possam se expressar, possam se engajar, e como a comunidade de tech, assim como growth, assim como UX, design, elas são bem organizadas, a gente sempre quis também sediar coisas. Então, vem fazer um evento aqui dentro da Zup, pode fazer, a gente não cobra nada e tal, porque a gente sempre gostou de ter esse impacto, né, no ecossistema. Então, a gente sempre achou, cara, se eu contribuir com o ecossistema de certa maneira vai acabar contribuindo com a gente, e ele não tem uma ordem, não vai ser eu vou fazer A e eu vou ganhar B. A gente nunca teve isso como princípio de não, eu vou fazer isso porque, cara, é oportunístico, né? Isso daqui vai... Mas é sempre uma ideia de construção de rede, de espalhar conteúdo. Mais uma pausa, mas agora é rapidinho para te ajudar a descobrir quais são os gargalos que estão impedindo a sua empresa de crescer mais. Para isso, o GLA lançou o Diagnóstico de Growth, uma ferramenta gratuita que vai te mostrar onde está a sua principal oportunidade de crescimento. A ferramenta vai avaliar os 8 fundamentos de growth da sua empresa, dá uma nota para cada um deles e vai te mostrar qual deles que você tem que priorizar. Quer fazer um diagnóstico e descobrir onde está a sua maior oportunidade de crescimento? Tem link aqui na descrição. E obviamente que a gente acaba ficando exposto. Tanto que no meio do caminho, eu falei, né, dos produtos que a gente foi criando, vários produtos a gente criou, cara, totalmente open source. A gente investiu milhões em produtos que não viraram e não virarão linha de receita da Zup. Mas que são coisas importantes que a gente usa nos nossos clientes, mas ele é open source, qualquer empresa pode usar. E obviamente isso, para um cara de tecnologia que a gente quer contratar,
passa a ser um atrativo. Fala, cara, que empresa diferente é essa? Né? O que esses caras estão fazendo lá? Eu quero fazer parte disso. Eu quero também poder co-criar, eu quero poder ajudar a comunidade como um todo e tal. Então, acabou que a nossa estratégia de conteúdo veio muito por causa disso. Agora que a gente está com 2 frentes importantes. Uma, que é a internacionalização. Então, a gente montou escritório nos Estados Unidos, estamos com VP de vendas lá, vendendo para lá. Então, é desbravar um novo mercado, é um recomeço. E a gente está com um produto novo que é o StackSpot, que é um produto focado para desenvolvedor, né? Uma developer tool, para ajudar as grandes empresas a terem mais produtividade na área de tecnologia. Mas eu preciso me conectar com o desenvolvedor, não só com o tomador de decisão, que vai usar o produto, mas com a comunidade como um todo. A gente está revendo e recomeçando um trabalho importante de conteúdo, porque aí sim tem uma outra pegada. Né? Nos Estados Unidos, eu preciso me posicionar, preciso criar awareness, quem eu sou. Porque no Brasil, enfim, a gente tem o seu posicionamento, as empresas conhecem a gente, sabem que a gente existe, enfim, consegue pegar referência fácil. Agora, quando eu chego lá nos Estados Unidos para vender num banco no Wells Fargo, o que é a Zup? Ah, não, os caras que trabalham lá pro Itaú. Ah, beleza, mas ainda tem um rio. Então lá tem uma pegada de conhecimento mesmo, de gerar awareness aí sim para os clientes. Tem uma parte de conteúdo grande que a gente está olhando pro StackSpot, que é esse produto de tecnologia. Mas na nossa história foi muito mais para contribuir para o ecossistema e ajudar a gente a construir a nossa reputação como marca empreendedora. Boa. Mas dentro disso, com esses mesmos objetivos aí que vem o lance da pesquisa acadêmica também? Também, a gente sempre deu muita autonomia para os times. Né? Então, como a ideia é crescimento exponencial, isso obviamente é bonita a palavra, mas as possibilidades são várias, a gente sempre deu... A gente tem lá o Zup Edu, a gente sempre teve várias iniciativas de educação, de ajudar pessoas com condições de vulnerabilidade. A gente sempre tentou criar o máximo possível para a gente aumentar o nosso alcance e possibilidade. E como a gente conseguia fazer isso, e de novo, isso você traz um senso de pertencimento, você traz a cultura do Zuper, ajuda a Zuper, é super importante. Cara, muito dinheiro foi investido em várias dessas iniciativas. E você perguntar qual que é o ROI disso isolado, cara... A gente não consegue olhar assim, a gente consegue olhar um big picture. Bom, big picture é a empresa assim assado, caminhou, cresceu dessa maneira. Então, acho que, obviamente, tem ações, vamos pivotar aqui, vamos ajustar aquela lá e tal. Então, foram ações que os times foram criando, que acreditavam que faziam sentido, ou pessoas que eram brilhantes em montar um paper acadêmico, que são brilhantes em montar uma Zup Edu, uma academia de treinamento. Essas pessoas sempre tiveram autonomia para fazer isso, obviamente, com o nosso suporte. Então, assim, várias iniciativas nascem na Zup e muitas vezes a gente acaba nem sabendo. Porque a gente confia também em quem está lá e que está fazendo aquilo alinhado com os nossos objetivos estratégicos. Para mim tem um efeito aí também muito poderoso de longo prazo também. Tem coisas que, cara, não adianta, não é do dia para a noite, não é isso, né? Mas, então, você começa a ter pesquisa acadêmica, você começa a furar uma bolha, que é a nossa bolhazinha tech aqui, e às vezes começa a chegar em pessoas que estão, cara, muito boas, ultra sofisticadas, estudando coisas muito para frente. A gente teve aqui o Benício da Buzer, e ele falou muito da relação da academia com tecnologia de um modo geral, especialmente porque a academia, como tem um viés menos utilitário imediato, né? Cara, tá estudando coisas ultra sofisticadas, legais pra caramba, e que se vocês começam a entrar nesse outro mundo, pode ser sim que daqui a pouco começa a vir um tanto de gente, os caras com doutorado, os caras com pós-doutorado, mestrado, e que às vezes não estavam pensando olhar para o mundo de tecnologia, né, no mundo mais corporativo, mas como vocês estão posicionando ali de um jeito diferente, é muito poderoso. E eu te falei ali mais cedo, aqui no Deep Growth deve ter sido umas 70 empresas. Cara, eu nunca vi nenhuma empresa fazendo esse tipo de iniciativa. Então, também não sei exatamente qual vai ser o fruto imediato do negócio, mas parece fazer todo sentido. Assim. Eu acho que a academia, de certa maneira, ela tá distante, né, das corporações, ali, né, da entrega ali no dia a dia. A gente tem tentado fazer trabalho com universidade, se aproximar dessa galera, porque tem muita qualidade lá dentro. Muito, Mas às vezes tem muita qualidade que fica no ambiente teórico, né, cara? Como a gente traz isso para a prática, entende essa realidade aqui. A gente, dadas as devidas proporções, a gente, antes do episódio do Itaú, de ser adquirido pelo Itaú, a gente
palpitava muitas vezes, mas como que vocês não conseguem fazer isso? Vamos fazer assim. Quando você entra na realidade, você vai lá para dentro e você vê que o buraco é mais baixo, assim, né? tem uma complexidade, você fala, não é bem assim. Então, meu palpite teórico, na prática, peraí, ajustes precisam ser feitos. E eu acho que, principalmente no Brasil, né, ainda tem um distanciamento grande, né, da academia e da prática. Então, enfim, se a gente conseguir, pouco a pouco, aproximar isso e trazer essa riqueza de conhecimento para o mundo, todo mundo avança, né? E quem sai das universidades, a gente tem feito muito papo com universidades, porque o cara que está na universidade, cara, ele está estudando coisas que quando ele sai do mercado de trabalho, não faz mais sentido aquilo, né? Então, a gente criou até processo de capacitação, onde a gente trazia o cara ele estudava 4 meses, mas ele já estudava em projetos efetivos, né? Então, o cara aprende fazendo, então não é aquela coisa teórica, quando você chega lá... Mais do que ele já tinha antes, né? Exato. Boa. Bom, você falou do Itaú, acho que vale a pena a gente passar por esse tópico, porque especialmente ele me deixa muito curioso, porque eu não sei nada. Eu só sei que teve o deal, que é uns 2, 3 anos? 2020. 3 né? anos e pouquinho. E, cara, eu queria saber mais. E até se teve influência de pandemia no meio do caminho, uma vez que o tema transformação digital virou uma loucura do dia para noite, né? Na transformação. Na verdade, o Itaú era cliente nosso, não era o nosso maior, nem um dos maiores assim clientes. Como vários outros. Cliente normal. A gente tinha uma relação muito boa, até porque as operações em Uberlândia, quando a gente veio para São Paulo, nosso primeiro escritório foi o Cubo. Né? Aqui em São Paulo, o cubinho, não era nem esse cubo grande aqui, era o outro cubo ainda que tinha ali perto, que era menor. Que é o que a Jim Pass foi depois? Que era ali perto desse cubo, que era na Quatá ali, desculpa, na Casa do Ator. Na Casa do Ator, isso mesmo. Exato. Então, obviamente que teve uma aproximação daquelas startups na época com o ecossistema do banco, né? O banco tentando entender como que eles conseguem aproximar, né? E contratar mais rápido. O ciclo de contratação de uma startup dentro do Itaú era impossível, assim como na maioria das grandes empresas, né? Então, eles foram tirando e rompendo essas barreiras, essa fricção, para conseguir contratar uma empresa que está no começo, mas que tem qualidade para poder ajudar no banco. Então, a gente começou a relação ali. E aí, vida que segue, vários projetos, normal e tal. E aí chegou um momento que o banco falou, cara, eles chegaram até a gente e falaram assim, a gente gostaria de participar da ZUP de alguma maneira, porque a gente gosta muito da relação, a gente gosta muito das provocações que vocês fazem. Vocês têm uma cultura de produto, de tecnologia, né? Essa cultura mais digital, inovação, muito forte. E como toda grande corporação passando por esse momento de transformação digital e cultural, eles entendiam que sozinhos não daria para fazer isso. Por mais que tenham um dinheiro para investir, tenha um time grande de tecnologia. E foi talvez o primeiro papo que para a gente tocou muito. Falou assim, cara, se um cara do tamanho do Itaú, que é com certeza o cara mais sofisticado do ponto de vista de tecnologia, se esse cara entende que ele precisa de ajuda, primeiro já tem um sinal assim, de humildade gigante nessa agenda aqui. E para a gente aquilo foi muito marcante, aquela primeira conversa. E a gente falou, cara, tem um desenho aqui que parece ser muito legal. A gente poder ajudar o maior banco da América Latina, um dos maiores do mundo, a surfar essa onda, vai ser super, super legal. E aí, o pré-requisito, até pedido deles, que com certeza seria nosso, mas partiu deles, eles falaram, cara, e a gente quer que vocês continuem independentes. A gente quer que vocês continuem atendendo outros clientes, como vocês sempre atenderam. A gente quer que vocês continuem no escritório de vocês, ou na estrutura de vocês, e na governança de vocês. Então, tem outros bancos? Tem alguns outros bancos menores, algumas coisas de serviço financeiro, obviamente que diminuiu muito, né? Sim, porque outros clientes falam, cara, o Itaú vai cuidar da minha tecnologia, fica meio estranho. Mas aconteceu no tempo e muito menos por uma não possibilidade, muito mais por um incômodo psicológico, né? Porque a gente garantia, obviamente, Chinese Wall, todas a segurança para que a gente pudesse atender concorrentes sem nenhum problema, como a gente sempre atendeu. Como sempre foi. Né? Como sempre foi. E aí, a gente entendendo que a gente poderia ajudar o Itaú, a gente ia continuar tendo total controle do nosso dia a dia, para a gente preservar a nossa cultura. E eles falaram, cara, a gente quer comprar vocês pelo que vocês são. Pelo que já né? Pelo que já é. Eu não quero comprar vocês para poder transformar ou matar daqui a um tempo. E, cara, o melhor sócio que talvez a gente poderia ter tido, porque realmente, cara, tudo que a gente combinou, ele aconteceu e acontece, né? Estamos lá trabalhando uma série de iniciativas
Obviamente que o Itaú ele é gigante do ponto de vista de possibilidade de aprendizado. É o maior sandbox possível para você aprender, desenvolver e implementar. Tanto é verdade que esses novos produtos que a gente está criando, primeiro eles foram testados e implementados dentro do Itaú. Legal. A gente falou, cara, se essa iniciativa aqui, se ela funciona para o Itaú, cara, funciona para qualquer outro lugar, porque a barra desses caras é muito alta. Então acabou que hoje vários dos nossos times e pessoas do Itaú, a gente está ali numa fusão ali de iniciativas, onde a gente está criando esses produtos e começando a levar para o mercado. Então acabou sendo super feliz essa equação e foi pré-pandemia. Né? Na verdade, a gente fez o signing no final ali, 31 de outubro de 2019, e o closing foi bem no começo da pandemia. Inclusive foi o primeiro contrato na história do banco que eles fizeram via DocuSign, né? Que não foi de forma presencial, porque foi ali 1 ou 2 semanas depois que explodiu a pandemia, no começo de 2020. Foi final de março, 31 de março. Então, foi super bacana. E pra gente tem sido assim, cara, um baita de um aprendizado. E eu acho que continuou nosso propósito de crescimento exponencial ali, porque eu acho que todo mundo exposto a isso conseguiu evoluir muito, muito nesse tempo. A essência, então, vou botar assim, os objetivos econômicos, financeiros, direção, de tecnologia, tudo isso permanece. Tudo permanece. Obviamente, o banco quer que a gente continue saudável para poder fazer as coisas que a gente sempre fez. Né? Então, mas o dia a dia é nosso e, obviamente, que tem um envolvimento muito grande em várias iniciativas do banco e produtos que a gente está co-criando e tal, mas a governança do dia a dia ela é totalmente nossa. Obviamente, a gente tem um conselho onde a gente tem ali, a gente apresenta todos os resultados, enfim, faz as discussões macro, mas uma agenda muito positiva, muito legal mesmo, assim, fomos felizes na decisão que a gente tomou. Massa. Como que isso, não sei se isso afeta, por exemplo, vocês provavelmente se envolveram em muito mais projetos internos do Itaú do que vocês tinham antes. Parte, inclusive, do deal deve ter tido uma... Sem dúvida. Né, se eu quero a transformação, se eu quero a cultura e tal. Como que fica priorizações, time, é tratado como mais um cliente, entendeu? Claro, total. Durante um período, a gente parou de prospectar novos clientes. Entendi. Por causa disso. Não faz sentido eu concorrer com uma dor do meu acionista principal. Né? Então, se eu tenho que montar um time de 10 pessoas incríveis, eu vou montar para o Itaú ou vou buscar uma nova oportunidade para montar para o cliente B. E não falta trabalho no Itaú, provavelmente. Exatamente. Agora, depois de 3 anos, que a gente chegou num certo patamar já de crescimento, de iniciativas e tal, que aí a gente consegue acelerar mais novas iniciativas em outros clientes. Mas no começo não fazia sentido concorrer por esse recurso de qualidade, né? Então, mas aqueles clientes que a gente já atendia e que a gente continua atendendo e continuou crescendo dentro deles, cara, foco total, qualidade total. Eu não peguei e falei, vou tirar esses caras bons aqui e vou jogar lá para projetos do banco. Isso não aconteceu em hipótese nenhuma, porque, cara, no final do dia a gente tem que priorizar pela nossa qualidade de entrega, por tudo aquilo que a gente construiu. Mas teve sim um momento que a gente falou, cara, não faz sentido prospectar, porque eu não posso concorrer, ainda mais na pandemia, e aí, o ponto que você mencionou, cara, a transformação digital ela foi avassaladora, né? A necessidade de você criar maneiras de interagir com o cliente que não fosse mais de uma agência, né? no ATM. Você tinha que usar tudo aqui pelo celular, pelo aplicativo e tal. Então teve uma série de iniciativas que foram aceleradas para isso. Tanto que a gente contratou muita gente durante a pandemia. E a pandemia foi bom que possibilitou a gente contratar pessoas em outras regiões, né? Porque até então, obviamente, a gente era uma empresa presencial, como o planeta inteiro era. Depois a gente assumiu... Mas ficava em Uberlândia ainda? Ou tinha... Não, aí já tinha... naquela época a gente tinha escritório BH, São Paulo, Uberlândia, Joinville, São José do Rio Preto e Campinas. Tinham 6 escritórios principais. Tinha um ou outro hubzinho, mas esses eram onde concentrava a maioria das pessoas. E aí depois a gente assumiu 100% remoto, tanto que a gente preservou alguns dos nossos escritórios principais. Em outras cidades viraram hubs, coworks e afins que a gente disponibiliza para o pessoal, mas hoje a gente tem pessoas em mais de 400 municípios. Então, obviamente, ainda tem algumas concentrações, mas de maneira geral os times estão espalhados por tudo quanto é lugar. Então nem tem como juntar as pessoas constantemente num endereço só. Eu tenho mixed feelings bizarros sobre presencial, remoto, não sei o que e tal. Mas independente disso, falar isso em São Paulo, na verdade, é bem fácil, né? Tem
tem muita gente, as pessoas estão muito mais dispostas a mudar para São Paulo do que para Uberlândia, do que para São José do Rio Preto e tudo mais. Mas uma coisa que eu acho muito incrível é o poder que essa dinâmica começa a dar para quem está fora do eixo, né? Então, pô, quanta gente brilhante a gente não tem em cidades pequenas e que, pô, você talvez nunca fosse encontrar o cara, ou ele nunca fosse conseguir... Contratar um cara no Macapá. Exato. Hoje tem. Essa é uma das coisas que eu acho mais interessantes, especialmente em tech ainda, né? Que já tem uma maturidade maior nesse sentido. Até nesse ponto, você pega um cara que às vezes, do ponto de vista de tecnologia, o cara é muito bom, mas o cara numa cidade distante, cara, o melhor que o cara fazia, sei lá, era o software da padaria. Exato. E um cara que às vezes é um talento, um potencial de voar. Só precisa de pista e gasolina ali. Na hora que você dá essa pista pro cara, o cara realmente voa. E outro, o cara vem com uma vontade incrível, porque ele passa, cara, a viver um negócio que ele nunca imaginava que ele ia poder viver. Exato. Então é muito legal isso. Eu acho... Eu gosto muito dessa linha também. Eu acho que no meu Mixed Feelings, essa é uma das coisas que mais me tomba pro lado ali do remoto. Na verdade, eu sou mais do lado do presencial, bem flexível e tal, mas ainda presencial. Mas não tem como tirar isso da mesa, né? O impacto que dá para ter, e até no país mesmo, né? Você pensa isso em escala, quando você não consegue desenvolver uma porrada de outras regiões que eventualmente não teriam como. Estavam ilhadas, né? Exato. Eu acho que o presencial, o remoto, ele é desafiador. Eu acho que, de fato, por um lado, ele dá qualidade de vida para as pessoas e dá esse acesso que você falou. Por outro lado, do ponto de vista de construção de uma cultura de companhia, ele é bem mais desafiador, né? Porque cultura, de novo, normalmente todo dia, né? É todo dia, aquilo que você vive, né? Você vê as pessoas, às vezes, nossa, vou sair desse lugar, mas eu não queria, porque eu gosto tanto das pessoas, gosto tanto desse escritório. Era uma parte integrante importante, né? O café que a pessoa toma, o almoço com o time, aquilo faz parte daquela cultura daquela empresa. Você passou a não ter mais isso. Então, eu acho que tem prós e contras. Em situações onde existe a possibilidade de fazer um híbrido, eu acho que é muito legal, mas vai de empresa para empresa, dinâmica para empresa. Acho que não tem uma fórmula vencedora, tem que ser o que cada empresa consegue maximizar de um jeito ou de outro. Eu acho que a discussão começa a ficar imbecil exatamente quando parece que definitivamente só tem um jeito de fazer um negócio acontecer. Né? Em lugares vai dar muito certo, em outros lugares vai ser uma tragédia. Exato. Então tem que ter essa flexibilidade de entender se é um dia presencial, 4 remoto, não é, enfim. Eu acho que cada dinâmica é uma dinâmica. E eu acho que uma certa maturidade também, e aí uma transparência com o time também de falar assim, cara, a gente vai testar a coisa aqui. E pode ser que não funcione, e pode ser que a gente tenha que voltar atrás, pode ser que tem que, né, enfim. Boa. Cara, pô, muito, muito legal. Acho que essa me marca muito algumas coisas de cultura, algumas coisas dessa visão de longo prazo. E a gente sempre termina, para respeitar a sua agenda aqui também, a gente sempre termina fazendo a mesma pergunta para todo mundo, que é pedir, na verdade, indicação de 3 coisas. 3 conteúdos, então pode ser gente para seguir, pode ser artigo, pode ser livro, pode ser curso, tanto faz. Mas que foram importantes aí para você, tanto do ponto de vista de negócio, quanto pessoal também, para os nossos ouvintes e espectadores. Aí. Algumas coisas que me vêm à mente, assim, rápido, né? Eu acho que o poder da rede, né, da gente estar inserido, conectado com várias pessoas e a gente, que cada um individualmente possa ser um agente de transformação dessa rede, onde você está doando muito mais do que você está tirando, acho que é fundamental. Eu acredito nisso desde o dia que eu comecei a trabalhar, que, cara, eu tinha convicção que na minha jornada empreendedora eu ia ter que pedir muita ajuda. E, cara, nada mais justo do que eu doar 3, 5, 10 vezes mais do que aquelas ajudas que eu pedi, porque eu ia conseguir impactar outras pessoas, carreiras, empresas. Então, eu acho que esse poder da rede é fundamental, né? Eu acho que eu acredito muito nisso, porque você cria uma rede que ela é positiva, é um ambiente onde as pessoas genuinamente querem se ajudar, né? Querem esticar o braço para as outras e fazem isso de uma maneira proativa e desinteressada, né? Legal. Quando você começa a fazer isso de uma maneira totalmente interessada ou reativa, fica esquisito. Fica meio torto. Então, assim, eu tenho inúmeras situações na minha vida onde eu sei que a gente só conseguiu galgar
passos importantes, seja na ZUP, seja na agência, na AKM Performa, que eu sou sócio até hoje. A gente só conseguiu galgar o próximo passo porque a gente foi pedir uma ajuda e alguém falou, cara, te dou uma oportunidade, te abre uma porta, te conecta com uma pessoa. Perfeito. E isso para o empreendedor é fundamental. Né? Eu acho muito difícil alguém conseguir construir um negócio relevante sozinho. Já é difícil construir um negócio anyway. Com ajuda, né? Exato. Então, eu acho que a gente está aberto. E isso requer uma certa renúncia de várias situações da nossa vida. Que às vezes é um pouco com a família, às vezes é um pouco com os amigos. Porque você precisa entrar em ecossistema, você precisa participar de eventos, você precisa participar de palestras, seminários, happy hour. Obviamente, tem que saber dosar do pessoal e o profissional. Mas eu não consigo enxergar como criar uma rede onde você doa muito, sem em alguns momentos você falar, cara, hoje eu não vou no happy hour com 4 amigos meus porque eu tenho que dar uma palestra para garotos de tal faculdade que eu sei que eu vou mudar, eu posso mudar o ponteiro, eu posso mudar a visão deles sobre a indústria, né? Então, enfim, eu acho que isso é importante, a gente tem que ter essa consciência que, cara... Tem algum conteúdo que você recomenda nessa linha? Que eu lembrei de um aqui, mas deixa eu... Não, cara, eu não tenho. Para mim sempre foi um negócio super empírico, tá? Então eu nunca li nada, até que eu fiquei curioso para saber. Porque eu acho que é uma coisa muito mais de atitude do indivíduo, sabe? Sim. De você realmente falar assim, cara, você vai precisar de ajuda. Então, assim, saiba disso como todo mundo vai precisar de ajuda. Né? Você tem ali 10, 15 coisas que você está precisando de agora de ajuda, todo mundo tem essas 10 ou 15 coisas. Se você se coloca numa posição de ajudar, de contribuir por ecossistema como um todo, perfeito, e consegue doar 2, 5, 10 vezes mais daquilo que eventualmente você vai precisar, cara, espetacular. E não necessariamente eu vou te ajudar hoje, porque amanhã você vai... eu quero alguma coisa. Exato. Mas eu sei que se eu te ajudar hoje, se em algum momento eu precisar, ou diretamente, ou para um amigo meu, você vai contribuir. Exatamente. Você vai ajudar, você vai ajudar um terceiro, simplesmente você é a ponte entre você e essa outra pessoa. Então, eu não tenho nenhuma literatura, mas me conta aí. Não, a literatura ela é menos sobre a técnica, o que fazer na terça-feira e tal, mas é exatamente sobre essa filosofia, que é o give and take do livro. É tanto que se recebe, acho que em português, não é isso? Eu não sei. Mas isso, talvez, mas é isso aí. Mas... E aí tem muito tempo que eu li também, mas assim, a essência pra mim é, se você for só um giver, é legal, mas você não colhe muitas vezes as oportunidades e tal, porque você fica isso, você só cede, né? Você é muito generoso, mas para aí. Se você é só um taker, né? Você é só um cara que pede, pô, você fica um cara chato e com o tempo essa relação não funciona. E aí que eles mostram que... E aí, talvez, se eu estiver falando alguma besteira no detalhe, pode me corrigir aqui nos comentários e me mandar. Mas esse equilíbrio é muito bom, que é exatamente o que você falou, cara, eu ajudo, mas aí quando eu preciso de ajuda eu vou lá e peço, e isso faz com que seja uma relação muito virtuosa, onde as pessoas entendem que elas estão ajudando, que elas estão sendo ajudadas. E aí daqui a pouco, velho, cara, tudo, né, o seu círculo ali, todo mundo já ajudou e já pediu ajuda para tanta gente... que é piloto automático já, e a coisa flui e tal. Porque é mais fácil a gente olhar para o nosso quadrado, né? É mais fácil a gente... preciso resolver o meu problema e não o dos outros, na hora de priorizar o meu problema. É óbvio que tem hora que você tem que focar no teu. Você tem que fazer o teu. Mas o poder da rede ele é muito forte. Eu também... E aí você coisas começam a acontecer que você não sabe nem de onde veio. Exato. Mas ele aparece, né? A questão da serendipidade. Exatamente. Cara, eu acredito demais na serendipidade, mas com uma consequência... disso. Eu acabo estando exposto a uma série de coisas que a serendipidade ela acaba acontecendo. Tem uma... esse termo, né, vem do inglês ali de serendipity, né, e aí eu acho que a melhor tradução é o feliz acaso, né? É muito isso. Nossa, eu conheci, o cara que me apresentou a empresa tal, porque eu trombei com ele um dia e ajudei com uma coisinha, daqui a 3 anos ele foi me apresentar. Então, essas aleatoriedades da vida. Mas... muito que fala que dá para você aumentar a probabilidade do feliz acaso, que é exatamente que é muito que acontece no Vale, por exemplo. Quando você tem um ambiente menor, e o Vale é super pequenininho, né, Vale do Silício, né? Então super pequenininho,
onde você concentra muita gente, você concentra dinheiro, a chance dessas coisas se trombarem e os felizes da casa acontecerem é muito maior. Você concentra a troca, né? Porque você vai lá, você conhece um cara, o cara fala, não, vou te apresentar pro tal fulano, diretor de tal empresa, vai conversar. Quando você vê, você passou 10 dias lá e você saiu de lá 1000 vezes melhor do que você chegou. Exatamente. E aí o que você está fazendo é aumentando a probabilidade do feliz da casa acontecer. Então é isso, quando você ajuda muita gente, porra, é inevitável que essas pessoas um dia se trombem, ou que um dia perguntem seu nome, pô, será que esse tal desse GLA é bom mesmo? Será que esse mineiro aí sabe o que tá falando? Pô, aí tem 8 pessoas lá que por algum motivo na vida, em alguns anos, então tudo isso eu concordo, velho, 200%, é muito a minha filosofia aqui também. Muita gente, cara, que grava aqui com a gente, que aqui no podcast ou os outros programas, é isso, às vezes é um cara que eu trombei um dia, ajudei com alguma coisa, e peço aqui, o cara vem com, pô, você mesmo vem ceder um tempo tão valioso, porque entende que vale a pena. Né? Não, se tiver 5, 10 pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo, que falam, peraí, dá um tique, né? Clica alguma coisa e tal, o cara já é legal, já fez sentido pra caramba. E eu acho que o Feliz Acaso, eu acho que a expressão é excelente, muitas vezes as pessoas que doam um pouco para essa rede, né? Tô chamando de rede aqui, elas acham que, nossa, que sorte, né? Nossa, caiu no colo. Cara, eu não vou falar que eu acredito zero, porque eu acho que, de fato, tem horas que você pega o vento mais a favor, o vento mais contra. Claro. Mas mesmo assim, se você não tiver preparado, pronto, plantando para aquilo, cara, aquilo não vai acontecer. Aquilo vai passar na frente de uma outra pessoa que não está preparado e passou. E ninguém vai ver e vida que segue. Então, eu gosto muito, acredito muito nisso. E quanto mais você pratica, mais você vivencia, mais acontece na tua vida, mais você quer fazer, né? Porque você vê que é bom e funciona, né? A ocitocina vai lá em cima. Boa. E outra dica, essa a gente falou primeiro, mas uma outra que tem muito a ver com o tema, o Reid Hoffman, né? O fundador do LinkedIn. Ele escreveu um livro e depois ele pegou esse livro e ele fez um curso em Stanford. O Blitzscaling? O Blitzscaling. Ele fez um curso em Stanford onde ele trazia vários presidente do Google, o próprio Sam Altman, que na época era o Y Combinator e hoje lá no OpenAI. Ele trouxe vários desses caras incríveis, fez uma aula em Stanford e essa aula está toda publicada no YouTube. Então, é uma matéria, né, de Stanford, é isso mesmo, uma matéria de Stanford. E, cara, é incrível mesmo. Você vê assim, primeiro que dá uma inveja do caralho, né? Da turma ali. E perfeito, cara. Que pra mim, de novo, é isso. Olha a história da serendipidade. Pô, você tá num ambiente que acontece isso. Aí você tá em Stanford, que é um lugar que tem muita gente boa e tal. Essa é muito boa. Tá no YouTube, é uma playlist no YouTube lá. Eu acho que são umas 12 aulas, 10 ou 12 aulas e tal. Nossa, vale a pena assistir todas. Assim, e separadas pelas fases, né, do Blitzscaling lá. Exato. E aí com várias pessoas. Mas é impressionante mesmo, parabéns. O Reid Hoffman vila, cidade, nação, né? Como ele divide. O livro é muito bom, né? Quem não assistiu, vale a pena, que é um livraço também. E aí, última indicação de conteúdo, artigo, livro, gente... Eu acho que no final do dia, assim... Eu acho que eternamente a gente tem que se atualizar, né? Acho que não dá para achar que a gente sempre chegou no cume, né? Então, eu acho que, cara, qualquer tipo de livro, curso, menor ou maior, que você entende que você vai ser uma pessoa melhor, né? Você vai melhorar ali 1%, eu acho que não dá para parar de estudar, não dá para parar de se dedicar, não dá para... por que não? Se eu sou um líder, como consigo ser um líder melhor? Se eu vendo, como consigo vender mais? Se eu vendo, mas não sou tech, como consigo me desenvolver mais em tecnologia? Obviamente que tem coisas que a gente tem mais aptidão, tem coisas que a gente tem menos aptidão. Mas eu acho que ter como princípio de vida a evolução, eu acho que deveria ser obrigação. Eu acho que as pessoas que estão ouvindo aqui, elas já estão alinhadas com esse ponto. Mas você é um cara tech? Você vem do mundo tech? Não, você é de negócio. Não, eu me formei em marketing e administração. Estudei fora do Brasil, vim pra cá, meus sócios eram técnicos, 2 dele, o Gustavo e o Bruno. O Flávio é um cara de negócio, parecido comigo. E até hoje eu não sou um cara tech. Não, obviamente que eu soube navegar para poder trazer para os clientes as soluções e conseguir emplacar e vender. E tinha clareza nisso, eu sabia bem das minhas, como a gente falou lá atrás, dos meus brilhantismos, não estamos exagerando aqui, porque nada acho que eu sou tão brilhante assim, mas eu sabia onde eu podia agregar mais, e aí quando eu precisava de um cara tech, eu trazia sempre o meu sócio, ou o time, tecnologia,
para dar o show tech, né? Então, a gente tem que ter clareza nisso que, cara, não adianta querer saber tudo. Né? Obviamente, se tiver alguém que tem essa aptidão, é um cara incrível com visão de negócio, incrível tecnologia, cara, esse cara isso aí. É poderosíssimo. E ainda souber trabalhar em time, ter uma visão sistêmica das coisas e tal. É difícil encontrar esses perfis. Mas eu acho que a gente tem dever de aprender. E o aprender normalmente tira a gente da zona de conforto, né? Sim. Fazer mais do mesmo do que a gente gosta é fácil. Agora, ter que estudar assuntos que não necessariamente a gente conhece. E são tão agradáveis, né? E são coisas que você não sabe. Dói, né? Para você assimilar aquele negócio que você tem um conhecimento muito baixo, né? Até você conseguir ligar Lé com Cré. É o que eu falava, em tecnologia, cara, tem hora que parece que é um monte de ilha, assim, que eu não estou conseguindo enxergar onde essas coisas se juntam e se conectam. À medida que você vai fazendo isso, nossa, vai dando sparks, né? Fala, nossa, agora sim, agora esse negócio fez sentido. Então, acho que curso, e hoje tem tanto conteúdo incrível online, seja podcast, livros, vídeos no YouTube, que nem a gente está falando aqui lá do Reid Hoffman de Stanford, tem tanta coisa legal, basta querer, né? É só querer. Hoje, custo não é uma desculpa. Obviamente, a gente continua tendo os conteúdos incríveis, cursos incríveis que ainda são caros e talvez não tão acessíveis, mas acho que tem bastante coisa. Dá para galgar bons lugares. Cara, animal. Antes de despedir, deixa eu dar um recado aqui para esse povo que tá ouvindo. Se você tá no YouTube, tem que lá compartilhar, tem que dar like, tem que se inscrever aqui no canal. Se você tá no Spotify, tem que dar 5 estrelinhas, é obrigatório, eu sou obrigado a dizer isso aqui no final do podcast. E, inclusive, se você tá no Spotify, vai lá no YouTube, se tá no YouTube, vai no Spotify também, dá moral pra gente. E esse papo incrível. Felipe, obrigado, velho. Pô, adorei o papo. Parabéns, bastante Gabriel. Aprendizado. Baita trabalho que estão fazendo e contribuindo. Esse é um baita de um give back, né? Poder compartilhar conteúdos, pessoas diferentes, histórias diferentes, que possa ajudar quem está nos ouvindo, quem está assistindo. É incrível, parabéns pelo trabalho. Boa. Sabe o que é melhor, velho? Que eu sou o que mais aprendo nessa história. Porque eu faço as perguntas que eu quero, que eu quero a resposta. Mas é bom para as pessoas, fica genuíno, eu conheço gente incrível, né? A gente mesmo acabou se conhecendo agora pelo Rafa, que é nosso sócio aqui, que fez a ponte. Então, para mim, assim, como iniciativa, cara, olha que legal, eu aprendo, eu conheço gente boa, ela gera negócio pra gente e ainda ajuda os outros. Olha que maravilha. Mas essa é a tua rede. Olha quanta coisa você está plantando aí, né? De uma aprender, hora de compartilhar. São várias horas doadas, né? Porque não é só nesse tempo que a gente está falando aqui. Tem a edição, tem o olhar, tem o convidar, tem acertar as agendas. Exato. Dá trabalho, mas vale como você tem essa visão, parabéns, cara. Incrível, muito legal o podcast. Conte comigo sempre que precisar. Valeu, velho. Obrigado. Valeu, galera.